Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, gratidão por tudo. Fala conosco de forma audível, porque a tua voz nos consola. É a tua palavra que nos dá esperança. É verdade. É a tua palavra que renova nossas forças. É a tua palavra que renova a nossa fé. Ó papai, teu povo está caminhando no deserto. E é um tempo pré-determinado por ti, papai, de 1260 dias. Nos ajuda a essa caminhada. Nos dê, papai, o pão, maná e a água que brota da rocha. Nos conserve de pé até o grande dia, o dia da nossa redenção. Ó papai, abençoa e que cada espada esteja sendo afiada, espada com espada, no nome de Papai Yauxa. Abençoa, fortalece o teu povo, consola o teu povo, e que o teu povo não fique bebendo água contaminada, para que não seja uma presa fácil, mas que eles estejam focados na tua palavra, na tua esperança e nas tuas promessas. Proteja e guarda cada irmãozinho, cada irmãzinha, cada criança, papai. Nós te pedimos que tu possas repreender o inimigo, repreender, papai, tudo aquilo que tenta nos atrapalhar e repreender, papai, toda ação das trevas, sejamos invisíveis aos olhos do inimigo. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau, grato a Yauxa, grato a Yau, grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Amados irmãos, quem ouviu a ministração de quarta-feira? Quem ouviu a ministração de quarta-feira, levanta a mão. Quem ruminou, agora é outra pergunta. Quem ruminou a mensagem de quarta-feira? O que acontece? O ruminar, ela é necessária, irmãos, para que você compreenda mais. Quando a gente está ali compreendendo a mensagem, a gente está crescendo. Tá entendendo? Não há crescimento sem compreensão. Aí fala assim, não, eu tô crescido. Ah, é? Como é que eu faço para provar se alguém está crescido? Eu quero provar, experimentar. Eu quero experimentar. A palavra quando fala que Yau prova os corações, Yau prova as pessoas, ele está querendo experimentar o sabor. Tá entendendo? Ele quer experimentar o sabor da pessoa. Quando ele experimenta o sabor da pessoa, ele fala, isso aqui é bom. Assim ele criou o homem e ele disse, isso é bom. Entendeu? Mas quando ele experimenta e não agrada, ele fala, isso aqui é azedo. Não é doce, não, é azedo. Diferente de Satanás. Satanás quer tentar. Quando Yau, ele prova, ele tem uma finalidade de elevar a pessoa.
Ele quer elevar a pessoa, colocá-la numa condição superior, quando ele aprova a pessoa. Assim ele fez com Davi. Depois de provado, ele foi colocado na condição de rei. Mas Satanás, ele quer jogar a pessoa para baixo. Enquanto Yahweh quer elevar a pessoa, colocar numa condição superior, Satanás quer tentar a pessoa. E a pessoa tentada, quando ela cai em tentação, ela cai para uma condição inferior. Ela é colocada numa condição inferiorizada. Tá entendendo, irmãos? Então, quando Lúcifer quis tentar Papai Yahshua, queria colocar Papai Yahshua numa condição inferior. Por quê? Porque ele queria que o sacrifício de Papai Yahshua não fosse aceito por Yahweh. Como que ele conseguiria fazer isso? Se provasse para Yahweh que Papai Yahshua tinha mácula, tinha algum defeito. Por quê? Porque o cordeiro com defeito não poderia ser sacrificado, porque Yahweh rejeitaria. Esse era o objetivo de Satanás, Lúcifer, mostrar para Yahweh que Yahshua era defeituoso. Aí eu falo assim para você: se Lúcifer conseguisse provar que Yahshua era defeituoso, ele estaria também falando que Yahweh Supremo é defeituoso. Porque aquele que saiu é a essência de Yahweh, de dentro de Yahweh. Tá entendendo? Só que Micael, que é chamado de o Espírito, por isso que em Isaías 11:2 fala sobre o Espírito, que ele vai sair do quê? Do tronco de Jessé, é um descendente. E ele também saiu da raiz da árvore. E a gente sabe muito bem como uma raiz em terra seca não tinha parecer nem formosura. Papai Yahshua. E desse Papai Yahshua saiu um rebento. Quem é esse rebento que saiu da raiz? De Isaías 11 em diante. Irmão Tiago. Micael Celestial. Porque vem antes do caule. E aquele que sai do tronco. Aquele que sai do tronco. Quem é o ramo que sai do tronco? Irmão Lindomar. Micael Terreno. Micael Terreno. E Micael Terreno, ele é o Micael descendente de Davi. Por quê? Porque a genealogia de Papai Yahshua, ele não é descendente de Davi, mas ele é de Yahweh. Por isso que fala, e essa criança que vai nascer, ela será chamada filha do Altíssimo. Não está falando filho de Davi. Papai mesmo joga por terra quando fala assim, quando questionado no Evangelho de Lucas, ele fala assim: o Machia é filho de Davi? Aí ele fala: não é filho de Davi, não. Por que que não é? Porque em Salmo está escrito: disse o mestre ao meu mestre. Como que o Machia, sendo filho de Davi, poderia ser referido como o pai, o filho dele, como o mestre dele? Nunca um filho é mestre do seu pai. Então ele não estava referindo a ele. Papai já jogou por terra, falando assim: eu não sou da genealogia de Davi, mas aquele que virá, ele sim é da genealogia de Davi.
Por isso que no Evangelho de Lucas, segundo a Bíblia, Yal-Shalom fala, como se supunha. Yalcha era filho de... Aí vai falando. Por que que fala como se supunha? Está falando que não é. Porque se falasse que era, ia falar assim, é. A genealogia é, e não como se supunha. Porque está na palavra em Lucas, como se supunha, mostrando claramente que não é. É aquele que viria no final dos tempos. Por quê? Aquele que virá no final dos tempos, ele vai assentar no trono de Davi. Isso tudo é um estudo que a gente já fez, né, irmãos? Aí muitos dos irmãos que não estão fazendo ruminar, olha com cara estranha. Por quê? Porque vai ficar na dúvida, não está estudando. Não está entendendo mesmo, não vai entender. Sem estudo não entende. É igual matemática, irmão. Se você não fizer exercício de matemática, você não vai aprender. Quem não pratica, quem não afia espada, a espada vai continuar o quê? Xoxa, sem corte, cega, não corta nada. Nós vamos abrir a palavra do nosso papai. Ó, diz assim, Gênesis 32, 40. Página 77. Porque a escritura, ela conversa com código. Ela conversa com código. Gênesis 32, 40. Acabou aqui na 32, 38. Hã? Outra tradução, né? 40. Vamos lá. 32, 40. Vamos ver. Vamos lá. Hã? Deixa eu ver se é 31. A Bíblia Jerusalém e Al-Shalom do celular, ela tem muito erro, muitos paus. Não sei se você já viu. Ela tem algumas passagens que ela não coloca e ela encavala em outras. É uma Bíblia que está sendo ajustada ainda na Bíblia digital, tá? Então, deixa eu achar aqui para os irmãos. Obrigado. Só um momentinho. Como eu falei com os irmãos, quando a gente está falando sobre a Escritura, isso é alcançar o pleno conhecimento da verdade. Não é a verdade que te contaram, é a verdade verdadeira, que ela só poderia chegar quando ela fosse lançada por terra, conforme Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 fala o quê? Como é que Daniel 8 fala assim? A verdade foi lançada por terra. Quando que a verdade foi lançada por terra? Quando o antimachia invadiu o templo. Então vamos lá. É Deuteronômio 32. Eu que escrevi errado. Deuteronômio 32. Página 301. Deuteronômio 32, 40. O irmão Marco Beethoven tem um livro preferido dele. Qual que é o livro preferido dele? Josué, irmão? Yalcha Josué. Então, qual que é o livro? O livro correspondente ao livro de Josué na Bíblia. Qual que é
o livro correspondente no Novo Testamento do livro de Josué? Irmã Diene. Irmã Débora. Irmã Débora. Qual que é o livro correspondente ao livro de Josué na Bíblia? No Novo Testamento? Não sei. Ah, você não está sabendo nada, minha irmã? Está estudando? Tá mesmo? Então, é só eu perguntar uma coisa que eu nunca perguntei antes, os irmãos já se perdem. Nem pensam. O que é o livro de Josué, irmãos? É a conquista da terra. A conquista da terra. E o Apocalipse? É a conquista do céu. Conquista da terra prometida. Lá em Apocalipse é a conquista da terra prometida, o céu. É muito simples, né, irmãos? Só pensar um pouquinho. Deuteronômio 32, entendeu, irmã Débora? Entendi sim. Deuteronômio 32, 40. Olha aqui. Deuteronômio 32, 40. Diz assim, ó. Vamos começar pelo Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio 32, 39. E agora, vede bem, eu sou eu. E fora de mim não há outro Ial. Sou eu que mato e faço viver. Sou eu que firo e torno a curar. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro. Tão verdade como eu vivo eternamente. Obrigado, filho. Obrigado, Líria. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro. Peraí. Ele levanta a mão ao céu, para ele jurar, ele tem que jurar por alguém que é acima dele. Com certeza. Então, de quem será que ele está falando? Calma. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro. Tão verdade como eu vivo eternamente. Lembra daquele que apareceu a Yalhana, em Apocalipse capítulo 1? E ele fala assim, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Ok? Continuando. Quando eu afiar minha espada fulgurante e minha mão agarrar o direito, tomarei vingança do meu adversário e retribuirei aqueles que me odeiam. Fazendo link com os cidadãos, tendo um homem de nobre origem, viajado por uma terra longínqua, os seus concidadãos mandou o quê? Uma embaixada dizendo, não queremos que você reine sobre nós. Porque aqueles concidadãos o odiavam. Aonde? No céu, lá no céu. Quem que odeia ele? Lúcifer e a sua corja. Aí ele fala, olha aqui, presta atenção. Embriagarei minhas flechas. Quem que são as flechas dele, irmã Edna? São os filhos, conforme os salmos, né? Aquele que enche, os filhos da mocidade, enche sua aljava, deles não será envergonhado quando litigar com seu inimigo na porta da cidade. Continuando. Embriagarei minhas flechas com sangue, e minha espada devorará a carne. Sangue de mortos e cativos, de cabeças cabeludas do inimigo. Olha aqui, irmãos. Principalmente quando está falando, a gente sabe que aquele que fala, ele fala por Ial. E é quem fala na boca dele? Quem fala na boca dele? Ial.
Então é Yau que habita na luz inacessível que está falando pela boca dele. Tá entendendo? Sim. Então, aqui ele fala de uma coisa interessante. Quando ele fala assim, olha, quando Yau fala, ó, versículo 40. Sim, eu levanto a mão ao céu. A gente já viu, mão direita e mão esquerda. Levantou as duas mãos, a face esquerda e a face direita, ok? Eu levanto a mão ao céu e juro, tão verdade como eu vivo eternamente. Quando eu afiar, quando eu afiar minha espada fulgurante, quando eu afiar a minha espada fulgurante. O que é fulgurante, irmão Marco Beethoven? Em chamas. Em chamas. Em chamas. A minha espada em chamas. Aqui ele está falando afiar. O que é afiar? E a gente sabe em Provérbios que fala: o ferro com o ferro se afia, que faz Micaial, que se conserva e protege os filhos do seu povo. Está afiando e também está sendo afiado. Ele está afiando e está sendo afiado, ok? Pode bater, irmão. De ação. Pode falar, meu irmão. Antigamente, pegar a espada, os gladiadores, afiavam na pedra, né? É, E as pedras eram na pedra, afiando. pode ser isso mesmo. Que vocês já sabem as pedras, né? Do templo. E também o ferro com ferro se afia, fazendo link com o quê? Com esse povo, eles vão reger com cetro de ferro. Cetro de ferro. Quando nós vimos essa passagem aqui, papai nos revela um segredo. Primeiro, aquele que sai de dentro de Yalcha. Aí, Yalcha, nosso papai maravilhoso, depois de ter cumprido toda a sua missão, ele entra para dentro do descanso. Ele volta para dentro de Yal. Mas ele deixa o seu corpo. Ele deixa o seu corpo. Representação da Arca da Aliança. E o que eles colocam dentro da Arca da Aliança? Os utensílios do sumo sacerdote. Os utensílios do sumo sacerdote. É a vara de Arão, né? As tábuas da lei, que Yal escreveu com o seu dedo. O vaso de ouro, né? Revestido de ouro com maná dentro. É aquele que detém a palavra de Yal dentro dele. Ok? Então, quando fala aqui, fora de Yal não há outro Yal, aquele também que entra de novo para dentro do corpo, ele entra na condição de novo de carregar o nome de Yal. Entenderam? Então, quando esse voltar para dentro da arca, ele pode ser chamado de Yal. Por isso que fala: eis que estou enviando um anjo na presença de vocês, no deserto. Respeita a sua presença e não lhe seja rebelde, porque o meu nome está nele. Entenderam? Então, quando o papai Yalcha volta para dentro de Yal, ele deixa o seu corpo, que é a imagem de Yal invisível. E aquele que é chamado de espírito entra para dentro do corpo, da onde ele saiu. Ele também é chamado de Yal, porque ele carrega um nome que ninguém sabe, exceto ele mesmo. É o nome de Yal, entendeu? E é por isso que está falando dele aqui, ó. Por isso que está referindo a esse que levanta as mãos e jura para aquele que é superior a ele, e no qual ele, no meio dos seres criados, ele apresenta e defende o nome de Yal.
E é por isso que ele fala, celebrarei o teu nome. Salmo 45. Celebrarei o teu nome de geração em geração. E que mais? E todos os povos? Para sempre e eternamente. O nome de Yahweh. Quando Yahweh fez Adão, presta atenção. Quando Yahweh fez Adão homem, ele falou com Adão homem terreno que você domine sobre todos os seres criados. Quando refere-se ao Adão celestial, que está isso aonde? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Quando ele fala do segundo Adão, que fala que ele é celestial, Yahweh já desde antemão falou assim, olha, esse Adão celestial, que não é Papai Yahshua, porque Papai Yahshua é o Criador, conforme Colossenses, ele criou todas as coisas por ele e para ele, então ele é o Criador, mas ele determinou um ser criado por ele, que seria o segundo Adão, que governaria e cuidaria de toda a criação, do céu e da terra. Por isso é esse personagem, representação de Davi, que ele, quando foi criado, pequeno, já cuidava das ovelhinhas do seu pai, ao ponto de colocar sua vida em risco para defendê-las. E no final, Yahweh queria que esse levantou ele e colocou ele para ser rei e assentar no trono do pai dele, Davi. Por quê? Porque a promessa para esse descendente é assentar no trono do pai dele, Davi. Por isso ele precisava vir à terra na condição de homem. Para ele ser descendente de Davi, ele teria que vir homem. Entenderam? Você vê que tudo estava planejado, papai. Então, nós vamos voltar aqui, ó. Deuteronômio 32, 40. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro, tão verdade como eu vivo. Para que tão verdade, não é verdade? Tão verdade como eu vivo eternamente, quando eu afiar minha espada fulgurante, a minha mão agarrar o direito, tomarei vingança do meu adversário. Viu? O vingador de sangue, vingança. E retribuirei aqueles que me odeiam. Porque quem que vai retribuir aqueles que odeiam lá em cima? Micael e seus anjos. Vai derrubar eles por terra. E vai tomar posse do reino celestial. Porque aquele povo falou assim, não queremos que esse reine sobre nós. Mas Yahweh, quando criou ele no 6º dia, falou assim, eu estou fazendo um novo Adão, e esse Adão é celestial, e que ele governe sobre todas as criaturas criadas. Mas aquelas criaturas criadas no 5º dia, não queriam que ele governasse sobre eles. Entenderam, irmãos? Vocês estão compreendendo? Sim. Aí, volta aqui, Deuteronômio 32, 40. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro. A gente já falou sobre um que jura. Tão verdade como eu vivo eternamente, quando eu afiar minha espada fulgurante, a minha mão agarrar o direito. Ó, pode falar. No versículo 40 daquele dia, ele fala, juro pelo meu próprio nome. Ah, jura pelo meu próprio nome, exatamente, viu? O nome que ele carrega, fazendo link com Apocalipse 19. Aquele cavaleiro, ele carrega um nome que ninguém conhece, exceto ele. Por que ninguém conhece? Não, porque na Terra praticamente ninguém conhece.
porque ele está descendo à terra. O nome que praticamente todo mundo conhece é Deus, é Jesus, é Conceição, é Aparecida e etc. Mas não conhece o nome de Yahweh. E quando o povo perguntava qual é o seu nome, ele não falava, né? Hã? Quando o profeta perguntava Jacó, né? Israel perguntou o seu nome, ele não falou para que você quer saber o meu nome. Não foi? Foi, né? Ele não falou. Foi. Por quê, irmã? Por que ele não Porque queria? ele não queria aparecer. Exatamente, ele não queria aparecer, não era a época dele aparecer, porque o tempo dele aparecer é o final dos tempos, porque Iau revelou o seu braço santo perante todas as nações, conforme Isaías, somente quando aquele perdeu o manto e as vestes sacerdotais, aí sim ele ficou revelado. E quando ele ficou revelado, ele ficou como, irmã Márcia? Tiraram a roupa dele. Como é que ele ficou? Ficou nu, mas não se envergonhava. Link com o quê? Com Adão, o segundo Adão. Ficou nu, mas não se envergonhava, porque não tinha pecado. Por isso Shaul Paulo, ele já entendia. E por isso a condição de entender que é o segundo Adão celestial. E o segundo Adão, como exemplo do primeiro, estava nu, mas não se envergonhava. Quando foi tirado a roupa dele, ele ficou nu das vestes sacerdotais, do manto embebido de sangue de seu pai, ele ficou nu, mas ele não se envergonhava, porque não foi uma atitude pecaminosa que ele cometeu. Porque quando Adão e Eva estavam nus no jardim, eles não tinham pecado e por isso eles não se envergonhavam. Mas quando pecou, aí eles viram que eles estavam nus. Porque tinha pecado e ele não se envergonha, porque ele sabe que ele foi injustiçado e não encontrado pecado nele. Aí, na Deuteronômio 32, 41, quando eu afiar minha espada fulgurante, quando eu afiar a minha espada fulgurante, nós vamos lá para Gênesis. Nós vamos para Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Versículo 24. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24 diz assim, ó. Vamos pegar pelo versículo 23. Teu Iau o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. De onde foi? Tirado. Aonde que é o Éden, irmã Marinalva? Peguei? Aonde é o Éden, irmã Márcia? O Éden é no céu. Muito bem. Viu? Porque o homem foi feito, o homem terreno, ele foi feito no Éden. Micael ia lá orientá-los. Quando eles pecaram, e eles foram expulsos do Éden celestial e colocados na terra. Não tinha Éden aqui na terra. O Éden é celestial e foi colocado aqui na terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Vamos lá, continuando. Versículo 23. Teu Iau o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante
do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante. Ó, a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Primeira coisa que papai teve que nos trazer um entendimento. Quem é a árvore da vida? Papai Yahshua. Quem é a árvore da vida? Papai Yahshua. E aqui está falando de uma espada fulgurante. Então, essa que é a espada fulgurante não poderia ser Papai Yahshua. Porque a árvore é Papai Yahshua. A árvore é Papai Yahshua. E a espada fulgurante não podia ser Papai Yahshua. E com isso, a gente vai ajustando o entendimento. A gente vai ajustando o entendimento. Primeira coisa, você vai ver a espada fulgurante e a chama da espada fulgurante. São dois personagens. Dois personagens. Quem que você acha que é a chama, irmão André? E quem você acha que é a espada? Lembrando, espada é o quê? Palavra. Então, quer refazer a sua resposta? Então fala comigo, quem é a chama? A chama Micael. E a espada. Não, você falou isso agora. Estou falando, quer refazer a sua resposta? A chama é, você falou, a chama é quem? E a palavra de Yahweh é Gabriel? Então, vamos lá. Quem é a chama? Gabriel. Não, a Chama é Gabriel. Vamos ver que a chama é Gabriel? Vamos lá, Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. A chama, Daniel 7. Página 1568. Quanto? 1500? 68. 1568. Estava vendo o significado fulgurante, é relampejo, intenso, brilho, É. Ó, brilhante. brilhante. Ah, ó, Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Quem achou? Página 1567. Daniel 7, 9. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. O que são tronos, irmã Diene? Querubins. O que são tronos? Querubins. Foi preparado alguns querubins. E um ancião sentou-se. Sentou aonde? Num trono. Então, quando nós temos, irmão Shaul trouxe para mim, quando nós vemos os 24 tronos, são 24 querubins com 24 anciãos. Então, Gabriel, ele é um trono de ancião. Tem medo. Nossa. Entenderam? E Gabriel, ele é assento para o ancião sentar. O ancião que consola. Entendeu? Ele é também trono do rei. Ele é trono do ancião e também trono do rei. Tem medo. Entenderam? Sim. Vamos ver aqui? Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se em um dos tronos. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos da sua cabeça alvos como a lã branca. Seu trono é chamas de fogo. Seu trono Tem medo. é chama de fogo. O seu trono é chamas de fogo. Agora você pode voltar lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Diz assim: ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins. Quais querubins, irmão
Irmão... Vamos ver aqui. Irmão Wilson. Quais querubins ele colocou para guardar a árvore? Isso, é um. E o outro? Gabriel não, meu irmão. É Lúcifer. Lúcifer e Emanuel. Os querubins aqui são Lúcifer e Emanuel, o antimachia. Guardiões da arca. Guardiões da arca. Porque Papai Yahshua é a arca, também referido como a árvore. A árvore da vida. Mas não foi só os dois. Presta atenção. Vamos começar, lê de novo, 24. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante. A chama da espada fulgurante. Veja, a chama é o quê? É o trono. E o que está sentado sobre o trono é a espada fulgurante. Para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o caminho da árvore da vida. Aí que está a briga. Olha aqui, a briga é essa. Quando você vê os dois, pega e fala assim, nós somos os guardiões, nós somos os querubins guardiões do templo e da arca. Aí chega Micael e Gabriel e fala, nós também somos. Nós também somos, só que nós permanecemos fiéis e vocês não. Porque vocês roubaram a Iau. Estão entendendo, irmãos? Pode falar. Pode falar, irmão André. É interessante, papai, que hoje, no desafio ali, as questões lá, e quando chegou na questão que falava por que Micael e Gabriel se tornou os guardiões da arca, eu procurei essa passagem que eu falei, tem que ter uma passagem para responder, porque como que eu vou responder sem ter a base? Aí eu procurei e não achei. Aí agora o papai me esclareceu aqui. Viu? Por quê? Porque a árvore é Papai Yahshua. E ali está falando, guardou o caminho da árvore. Quer dizer, para chegar até a árvore. Foi colocado 4 guardiões. 4 guardiões. Viu? 4 guardiões. 2 se tornaram infiéis. E 2 fiéis. 2 fiéis. A escritura conversa com código, irmãos. Mas a gente precisa ir, o quê? Abrindo os cadeados. Nós vamos abrindo o cadeado gradativamente. E é isso que é a palavra que papai falou. Ó. Ele fala assim, perguntava para ele, são poucos os que se salvam? Aí papai falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Então, quando a gente está vendo isso aqui, refere-se a uma espada fulgurante em chamas. Ela é uma espada que reluz. Ela é um brilho fulgurante. O que é o brilho fulgurante dessa espada, irmão André? O que é o brilho fulgurante dessa espada? O que você acha que seja o brilho fulgurante dessa espada? Quer passar? Eu quero. Passa.
Não. O brilho fulgurante, ele é, e ali está simplesmente falando como espada, porque ele é o porta-voz de Yahweh. Ele está simplesmente falando assim, ele é o porta-voz, ele é a espada de Yahweh, ele é o porta-voz. Porque espada é referido como a palavra de Yahweh. E é por isso que o cavaleiro de Apocalipse 19, eu falei que não é verbo, é palavra de Yahweh. Né? Ele é chamado como palavra de Yahweh. Em Apocalipse 19. Então... O brilho fulgurante é o sol e Yahusha? Não, você vai descobrir Isaías... Como é que é? O sol e Yahusha, o brilho fulgurante. É, meu irmão. É as vestes fulgurantes. É papai Yahusha. Exatamente. Isaías 63:1. Vamos lá. Isaías 63:1. Página 1354. Olha aqui. Isaías 63:1. Página 1354. Isaías 63:1, exatamente. Olha aqui, presta atenção. Isaías 63:1, é exatamente, irmão. Olha só, diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes fulgurantes? Presta atenção, abre aí, irmão. Rápido. Isaías 63:1. Isaías 63:1, abriu? Quem abriu? Quem não abriu ainda? Pode abrir, minha irmã. Hã? Você abriu? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Viu? Vem no corpo de papai. Porque entrou para dentro da arca. A partir do momento que ele toma posse como guardião novamente da arca, agora o espírito volta para dentro de Yahweh. Viu aqui, irmãos? Olha aqui, de novo, vamos ler Isaías 63:1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Sou eu que promovo a justiça, que sou poderoso para salvar. É, ele na veste de papai Yahusha, nas vestes, no corpo de papai Yahusha. Por isso que ele está falando, sou poderoso para salvar, porque faz um link com o anjo poderoso, o sétimo, que salva, Yahweh que salva. Aí, olha só, aí ele fala, versículo 2, você tira a primeira parte aqui, olha só, fala assim: e por que essa cor vermelha no seu traje? Você tira o travessão aqui, ó. E por que essa cor vermelha no seu traje? Fazendo link com o Apocalipse que fala assim, ó, eu vi um cordeiro como que imolado. Por que essa cor vermelha no seu traje? Porque as tuas vestes se parecem com as que alguém que tenha pisado a uva no lagar? Aí ele fala, sozinho pisei a adorna do meu povo, ninguém estava comigo. Fazendo um link com o quê? Papai Yahusha, que é aquele que pisou a adorna sozinho, na sua angústia, ele transpirou sangue, sujou as vestes e depois ele passa essas vestes para o seu filho, na herança. Atos 1:11. Como é que é o Atos 1:11? E lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Yahusha que foi arrebatado
dentre vós para o céu, assim virá. Assim mesmo, por quê? Porque aquele que descerá, ele desce no corpo do seu Pai. É o mesmo corpo que subiu, é o mesmo que desce. Aí eu falo assim com os irmãos, quem está compreendendo o pleno conhecimento da verdade, agora no final dos tempos, Nossa. é essa verdade que nunca foi dita, nunca foi compreendida. E ela está vindo da luz inacessível para os pequeninos. Quando fala pequenino, é o pequeno povo. É o povozinho. Pode falar. 4 e 5. Isaías 63, né? Pode ler. Qual? O 4 e o 5. Vamos lá. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Chegou o ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro e a minha cólera, sim, o braço veio. E ele está apontando aqui, ó, e é o braço que veio quando ele estava sozinho. Por quê? Porque isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. O mensageiro de... Qual que é o primeiro mensageiro? De qual é? Éfeso. Pedro abandonou papai. Abandonou. Agora, o seu filho não abandonou. E veio em socorro do seu pai, e o seu pai falou assim, você vai vestir depois as minhas vestes. Por quê? Porque é um filho companheiro. Tremendo. É um filho amado. Por quê? Porque ele ama. Aquele que me ama será amado de meu pai. Não é assim? Ou seja, é o ato de retribuição. Um filho que amava o seu pai e provavelmente a ordem foi, sabe qual? Lá em cima. Ele tem que ficar sozinho. Provavelmente foi essa a ordem. Ele tem que ficar sozinho. Mas quando o pai estava ali, ele não obedeceu e veio. Por quê? Nossa. Porque ama. Demais. Aí eu falo, essa ordem desobedecida e foi um ato de desobediência? Não, porque é um ato de amor. Aí nós lembramos, o irmão trouxe lembrança aqui, ó. Elias fala para Eliseu, Eliseu, fica aqui, porque eu vou a tal lugar. Aí ele falou, aonde você for, eu vou contigo. Lembra disso? E a gente sabe muito bem quem representa Elias, Raial, e Eliseu e Alce. A gente sabe. Nossa. Entenderam? Oi, irmão. Faz um link com mensagem de sábado, que inverter nos papéis. Como é que é, irmão? Faz um link com mensagem de sábado, que inverter nos papéis. Lê pra mim. Tá aqui eu olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Ah. Contudo, meu braço veio ao meu socorro. E minha cólera me sustentou. Ah. Se inverter nos papéis, a mensagem de sábado, né, de Alcha e Caial. Eu não entendi. Você entendeu, irmão? É que ele tá falando que Papai Alcha veio como servo, tomando a posição de servo. Ah, sim. Sim. Ah, sim, entendi. Exatamente. Muito bem colocado. Foi até além do que da minha capacidade. O que acontece? Veja bem. Quando eu falei na última reunião que ali teve uma inversão de papéis. Por quê? Porque aquele que é servo ficou na condição de rei. E aquele que é rei veio na condição de servo. Né? E aí, quando ele fala, e o meu braço me sustentou, olha só, olhei e não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado,
mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro e minha cólera me sustentou. Isso faz um link com o livro de Lucas. Vamos lá? Lucas quanto, irmão Bruno? 22. Página 1820. Ó, os irmãos estão afiados, hein? Lucas 22. Hã? Lucas 22, 43. Olha aqui, irmãos. Lucas 22. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar do versículo 39. Lucas 22, 39. Página 1829. Papai Alcha saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entrares em tentação. E afastou-se dele mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Fazendo link com o quê? Com as uvas do lagar. Eu pisei o lagar na dorna solitariamente. Ele estava fazendo o quê? Pisando as uvas no lagar. Fazendo link com esse texto, com o livro de Isaías. Aí ele fala: contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Em outras palavras, que o consolava. Que o consolava. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. E o suor se tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíram por terra. Fazendo link com o que? Ele pisou. Que são essas vestes que estão embebidas, como se tivesse pisado o lagar onde espreme a uva e respingou na tua veste, fazendo link, papai, lá no sofrimento. E falando assim, ó, ninguém estava comigo. E aí ele fala: mas o meu braço veio em meu socorro. E ele, o que? Acalmou. Porque faz um link direto para lá, falando assim: ele o confortava, o consolava. Entenderam? E é esse que vai vestir as vestes, e se veste fulgurante, que faz o link com Isaías 63, que diz: quem é esse que vem de Edom, a de Bós, com vestes fulgurantes? A veste do seu pai. Veste fulgurante, é a espada fulgurante, que está em chamas. E a chama da espada fulgurante é o quê? Gabriel. Por quê? Porque é um carro de fogo. É um carro de fogo. É um carro de fogo. Dois guardiões disputando agora com um que ficou lá. Porque o outro guardião desceu à terra. Encarnou. Emanuel. Ficou um guardião só lá. Lúcifer. Aí sobe dois guardiões. São os guardiões originais. Por isso está falando assim: foi colocado como guardião do caminho da árvore. Para ninguém chegar até a árvore. A árvore da vida é papai e Alcha. Então, quando chegam os dois guardiões, de cara, os dois já têm vantagem sobre o primeiro. Não estamos nem falando da questão de ser da justiça em termos de um ter roubado ou não, mas é dois. É melhor ser dois do que um. Vamos abrir essa passagem? É melhor ser dois do que um, porque vai ter melhor paga. Vamos lá? Eclesiastes. Papai, Pode falar. será que Elias subiu em Gabriel, carruagem de fogo? Hã? Na carruagem de fogo? Vamos focar aqui, lembrando que é um querubim, né? Carruagem é um querubim, com certeza. A gente sabe que carruagem de fogo é um querubim, né? Vamos lá. Página 1076. 1076. 1076, 49. Presta atenção.
4:9. Mais valem dois do que um só. Entendeu? Irmãos, isso aqui, eu não preparei nenhuma palavra para hoje. A única palavra foi, como eu falei com vocês, as palavras, a espada fulgurante. Tá? Vamos lá. Olha aqui. Versículo 9. Mais vale dois do que um só, porque terão proveito do seu trabalho. Porque se caem, um levanta o outro. Quem que levanta o outro? Gabriel, porque é a águia que conduz o broto ao alto do monte. Aonde que está isso? Ezequiel 17. Tremendo. Hã? Tremendo. Porque se um cai, o outro o levanta. Levanta o cálice. Levantemos o cálice da nossa salvação. Ezequiel 17. Quem está estudando, irmãos, está regozijando. Ezequiel 17. Viu aqui? Nossa, que tremendo. Aí tá. Estão felizes? Posso falar uma coisa? Pode, meu irmão. Quando ele fala assim, que seja feito a sua vontade, a questão do cálice. O cálice nós sabemos que é Micael, né? E aí é nesse momento que Micael pega e desobedece e vem até para consolar o papai Alfa. Papai falou assim, ó, fica aí. Mas ele vem e vem consolar. Mas ele foi reprovado, por isso não. Ele foi pelo contrário, ele foi exaltado. Por quê? Porque é a mesma coisa com Elias e Eliseu. Elias falou assim, fica aí. E ele fala, não, aonde você for, eu vou com você. Entendeu? E é nisso, porque aonde você for, que eu vou com você, é um ato de amor, irmãos. Um ato de amor. O ato de amor, ele é superior. Ele cobre uma multidão de pecados. O ato de amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ele foi provado. Ele foi provado. E ele fala, fica aqui. Ele fala, não, papai, eu não vou te deixar. Entendeu? Não, papai, eu não vou te deixar. Por isso que ele é exaltado. Porque muito amor. E é o link com o quê? O primeiro amor e o segundo amor. E hoje, no final dos tempos, o anjo consolador está aqui nos consola, né? Trazendo. E quando fala assim, olha, não fica preocupado com as notícias, não fica atemorizado sobre vacina, não fica atemorizado com paralisação de estrada, não, foca aqui. Ele está o quê? Consolando o seu povo, tranquilizando eles. Nós vamos abrir Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos 6:10. Sim. Aqui, ó. É isso que o irmão quis dizer. Agora que o irmão me explicou. Presta atenção, irmãos. Tem hora que os irmãos me fazem as perguntas e muitas das vezes eu não consigo entender. Aí preciso dos irmãos me ajudarem. O que ele está falando assim, pai, se for que ele fala assim, afasta de mim este cálice, quer dizer, o anjo. Mas se seja feita a tua vontade. Aí o pai falou assim, deixa o anjo ficar aí. Entenderam? Levantarei o cálice. O anjo veio, é o cálice. O anjo veio, ele é o cálice. E ele fala, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, esse consolador. Aí o pai fala assim, o Supremo fala, não, deixa o cálice aí, te consolar.
forte demais. É muito forte. Entenderam? O Pai já nos mostrou quem é o cálice ali que é levantado. Eclesiastes 6. É Cânticos, perdão. Cântico. Viu aqui? Afasta de mim o Consolador. Aí, e ao Supremo, mas seja feita a tua vontade. E ao Supremo fala, fica aí, consola ele. Nossa. Maravilhoso. Nossa. Viu? Página 1097. Olha aqui. 1098. Presta atenção. Abre aí. 1098. Cântico 1098. Página 1098. Cântico 6. Ah, tá. 1099. Olha aqui, irmãos. Onde anda o teu amado? Ó mais bela das mulheres, aonde foi o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. Meu amado desceu ao seu jardim. É aquele que trabalha a terra. Aquele que trabalha a terra. Ele desceu ao seu jardim, aos terrenos perfumados. Foi pastorear nos jardins e colher açucenas. Olha só. Ele é o pastor o pastor das ovelhas. Ele desceu ao seu jardim, viu? Aí ele volta, ó. Agora vai no 10. Vai no versículo 10. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua? Bela como a lua. Bela, é o que o irmão Marcos sempre fala, da igreja ser a semelhança de Micaial. A igreja, a bela Filadélfia, ser a semelhança de Micaial, a lua, viu? Bela como a lua, fulgurante como o sol. Olha aí, fulgurante, a espada fulgurante, com as vestes do seu pai. E ele fala, terrível como esquadrão com bandeiras desfraldadas. É o exército que vai junto. E um exército terrível. Agora viu aqui, fulgurante. A gente viu a veste fulgurante, é a veste de papai. Por quê? Porque o filho primogênito herdou as vestes, herdou o corpo. Por quê? Ele subiu e tomou de Lúcifer o controle do templo e o controle do quê? Da arca. Da arca. Link com a árvore da vida. Porque ele falou assim, não vão ter acesso à arca. Vocês não vão ter acesso à arca. E ele sobe com seu exército e toma a força. Toma a força. Por que ele toma? Porque ele é ladrão? Não, porque ele é o dono. Ele herdou como herança. E ele herdou como herança e fala, me dá o que é meu. Fazendo link com Salmo 16:6. Eu ganhei um cordel de medir e fala assim, mede a tua herança, e ela é magnífica. É as vestes fulgurantes e o templo celestial. É muito entenderam, irmãos? Quem é esse que desponta como a aurora, bela como a lua, o exército, fulgurante como o sol, olha, fulgurante, com as vestes fulgurantes, que é a espada fulgurante. Pode falar. Não? Por isso essa última palavra aqui é minha cólera, contudo meu braço veio ao meu socorro e minha cólera me sustentou. Quer dizer, a cólera também.
É a cólera dele. Por que é a cólera? Quem vai me dizer? Vai fazer. Porque é aquele que faz o juízo. Aquele que exerce o juízo. Por quê? Porque ele vai exercer o juízo de forma colérica. Colérica. O que é algo colérico? Quem vai me falar? Não. Com ira. Isso, colérico é com ira. Que é referido à ira de Ial. É aquele que executa a ira de Ial. E a minha cólera me sustentou. Quer dizer, aquele que executa o juízo, a ira de Ial. Aí, irmãos, a gente volta lembrando a espada, a chama da espada fulgurante. A chama da espada. Por quê? Porque o ancião assentou-se no trono. E o seu trono é chamas de fogo, viu? Viu aqui? Chamas de fogo. Aí nós vamos agora para Isaías 27:1. Isaías 27:1. Página 1293. Isaías 27:1. 1293. Oi, pode. Diz assim, ó, Isaías 27:1. Naquele dia punirá Ial com sua espada dura, grande e forte. Olha aqui, ele já vestido com as vestes fulgurantes. Por quê? Porque ele é o grande príncipe. Fazendo link com a espada dura e grande. Mas a forte é forte porque ele se tornou o sétimo. Aí ele fala, naquele dia punirá Ial com a sua espada. Fazendo link com o quê? Ó, no jardim colocou querubins e colocou também a chama da espada fulgurante. Os dois. E no dia que ele vai exercer a cólera, o juízo, a justiça, ele vai exercer a ira de Ial, ele vai punir os desobedientes. Ele vai punir os desobedientes. Por isso fala, naquele dia punirá Ial com a sua espada dura, grande e forte. Quando fala espada, está falando aquele que fala por Ial, palavra de Ial. Vai destruir esses 3 leviatãs. Quem são os leviatãs? São as grandes serpentes do mar. As grandes serpentes do mar que foram feitas no 5º dia. Por isso que existe o trono, e em volta do trono, como o mar vítreo, foram feitos no céu. Foram feitos do céu. Quem? O Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro que habita o mar. Faz um link com a criação no 5º dia, Gênesis 1. Vamos lá. Gênesis 1. Gênesis 1. Aqueles que não queriam que aquele que foi feito no 7º governasse sobre ele, que foi feito no 6º. 1:20. Ó, Gênesis 1:20 diz, Ial disse, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, os anjos, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Ial criou as grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo sua espécie, ou seja, seus anjos, seres alados, com asa. Ial viu que isso era bom. Ial os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Ó, multiplicai-vos. Quando fala multiplicai-vos, está falando que deu a eles a condição deles serem, eles se ter filhos. Fazendo o link, ele criou o quê? Ele criou as matrizes. E depois que ele criou as matrizes, falou, agora vocês procriem, sejam férteis, e vocês multipliquem e enchem esse lugar. Tá vendo? Aí, esses aqui foram feitos no 5º dia. Aí no versículo 24. Aqueles que foram feitos no 5º dia,
eles foram feitos no mar. E os que foram feitos no cesto foram feitos na terra. Faz um link quando você fala assim, as ilhas te esperam, as ilhas. Porque é cercada de mar, celestialmente. Viu? Eles foram já feitos firmes. Por quê? Porque o mar é a água. A água, ela vai para lá e vem para cá. O que é terra é firme. É o link com as estrelas. São fixas. Enquanto os planetas, eles andam como as marés. Entenderam? As marés, elas andam. Ficam andando. Entenderam? O movimento do mar. Então, quando fala, versículo 24, Iau disse que a terra produz seres vivos, segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e fera, segundo sua espécie, assim se fez. Iau fez as feras, segundo sua espécie, os animais domésticos, segundo sua espécie, todos os répteis do solo, segundo sua espécie. Iau viu que isso era bom. Iau disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles dominem sobre... que eles dominem, que esse homem, não é os homens, fez os homens, fez o Adão, o homem, fez um homem, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre as feras e todos os répteis que rasteiam a terra. E Iau criou a sua imagem, e a imagem de Iau os criou, homem e mulher os criou, viu? Então, mostrando aquela condição que no sexto dia foi feito a imagem e semelhança de Iau. Se ele foi feito a imagem e semelhança de Iau, mas fora de Iau não há outro Iau, e ele volta na condição de espírito e entra para dentro da arca. E ali ele é chamado de Iau. A exemplo de Iaucha, que volta para dentro de Iau Supremo. Porque tudo é uma repetição dos fatos. Entendeu? E é por isso que ele compartilha o seu espírito também com o homem terreno. Por que ele compartilha o espírito dele com o homem terreno? E ele tem tanto cuidado com o homem terreno. Irmã Cida, eu estou perguntando, quando eu estiver perguntando para a igreja, tem que prestar atenção. Se eu estou perguntando para a igreja, você não sabe se eu vou perguntar para você, então você tem que ouvir e tentar mentalmente responder. Então, por que esse que é um ser criado, Micael, nós já sabemos que nós estamos em qual era? Sexta era, fazendo um link com aquele que foi criado no sexto dia. Ele é celestial e é chamado de o segundo Adão. Ele é referido como segundo Adão. E Iau falou assim, você domina todos os seres criados. Quando ele fala sobre os peixes, quer dizer, toda criatura do mar e da terra. Entendeu? Do mar e da terra. Eu quero que você domine sobre todos. Aí ele fala, Iau criou, a imagem de Iau criou. Quando fala a imagem de Iau criou, é Iaucha! Vamos lá, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Iau criou o homem à sua imagem. A imagem de Iau, ele o criou. A imagem de Iau, ele o criou. A imagem de Iau, ele o criou. Ou seja, a imagem de Iau criou o homem. A imagem de Iau criou o homem. Isso faz um link com Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá, Colossenses 1, 15. Colossenses 1,15. Página 2055. 2055. 2054. 2054. Olha aqui, irmãos. Vamos começar
2054. Colossenses 1:15. Papai Yahshua é a imagem do Yahweh invisível. Presta atenção. Papai Yahshua está escrito. Ele é a imagem. Ele quem? Papai Yahshua. Papai Yahshua é a imagem. Marca aí, imagem do Yahweh invisível. Ele é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Viu aqui? Aí ele fala, ele é a imagem de Yahweh invisível. Agora volta lá para Gênesis capítulo 1, quando criou Micael. Olha aqui, quando ele criou Micael, Gênesis 1:27. E Yahweh criou o homem à sua imagem. A imagem de Yahweh, ele o criou. A imagem criou esse homem. É a imagem de Yahweh que criou. Por isso que faz um link com Colossenses. Yahweh é a imagem de Yahweh invisível. Está falando assim, Yahshua, que é a imagem de Yahweh invisível, criou Micael. No sexto dia. Criou ele no sexto dia. Por isso que ele vem à terra na sexta era Filadélfia. Porque a vontade de Yahweh é o quê? Apresentar ao mundo aquele que será governante de todos os seres criados. Nossa. Papai, a lua rege a terra, não rege? Parece que tem um domínio sobre a terra. Tem. A lua tem um domínio sobre a terra, sim. Inclusive sobre as marés, né? Sobre as plantações, sobre muita coisa. Então é uma influência da lua. As estações, né? Tem tudo a ver. Ela tem um domínio sobre as ocorrências na terra, tá? É uma representação também. Então, irmãos, até mesmo na mudança de lua, quando vai nascer criança. Então, quando vai nascer criança, aí a gente olha a mudança da lua. Fala assim, vai nascer na mudança da lua. Ou seja, entenderam? Olha para você ver, levanta sua mão assim, ó. Peraí, abaixa. Só os casados. Quem é casado, levanta as mãos. Agora abaixa a mão direita. Aonde está sua aliança? Na esquerda. A esquerda que vai casar. A mão esquerda e a mão direita, não é assim? A mão direita e a mão esquerda. É a mão esquerda que casa. Entenderam, irmãos? Que o papai nos trouxe a respeito de Davi. Quem que vai ganhar? Aquele que venceu o gigante. Quem que é o Lúcifer, né? O gigante. Primeiro, riqueza e honra. Segundo, não, casar é o terceiro. Casa livre. O que é a casa livre? É o templo livre do domínio de querubim. A casa livre de domínio do querubim. E terceiro, casar com a filha do rei. Casar com a filha do rei. Muito maravilhoso. Gratidão, papai, né, irmãos? Ó. A gente tem um detalhe que vocês talvez não tenham reparado. Gênesis 3,
Ele fala assim, ó, Gênesis 3:24. Gênesis 3:24. Presta atenção. Gênesis 3:24. Olha aqui, presta atenção, irmãos. Aqui tem um segredo. Quando Adão e Eva pecaram, fala comigo. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram o quê? Banidos da onde? Do Éden para a terra. Aí foi colocado os querubins e também Gabriel e Micael para ser o quê? Guardiões, não é? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram banidos para terra. E foi colocado os guardiões para eles não voltarem. Aí o que acontece? Levanta-se a Micael e sobe com seu exército. Vai banir Satanás e sua corte porque pecaram, enviando para a terra. E agora nós vamos guardar o caminho da árvore da vida para que eles não voltem. Agora aqui tem adoração de Entenderam? Viu? Porque vocês, querubins, pecaram, nós estamos banindo vocês para a terra. Nossa, tremendo demais! E nós estamos guardando o caminho para que vocês nunca mais voltem para cá. Isso, Isaías 14. Vamos lá, para a gente completar o estudo. Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. Presta atenção. Isaías 14. Versículo. A partir do 8. Ó. Quiserem antes. Nunca mais. Ó. Isaías 14, 8. Até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caiu por terra, ninguém foi banido, jogado na terra, ninguém mais sobe aqui para nos pôr abaixo. Agora vocês entenderam que o Éden nunca foi aqui, é lá em cima. Por isso que é o link com que os guardiões. Vamos subir como os guardiões. E vamos falar aqui, olha, porque você, Lúcifer, e porque vocês, querubim, vocês pecaram, estão banidos para a terra. E nós estamos agora guardando o caminho para que vocês nunca mais voltem a comer do fruto da árvore da vida. Gratidão. Nós vamos então agradecer papai pela palavra maravilhosa. Irmão André, pode falar. Desde o dia da procriação, consciente em todos os seus caminhos, até o dia em que achou maldade em ti, em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte Gilial
como um profano, e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as brasas do fogo. Aí, ó, ele quis fazer esse link para fazer o link com querubim protetor. Protetor é o link lá de Gênesis. Fala assim, colocou querubins para proteger o caminho, para que ninguém tivesse acesso. Viu? Mas era só ele que era o protetor? Não, são 4 protetores. Lúcifer, Emanuel, os querubins, Gabriel e Micael, a chama e a espada fulgurante. Tudo conversando com os sábios, tudo conversando através de quê? De enigmas, que é revelado somente para os pequeninos. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.